Olá, Biogalera Nota 10, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa videoaula vai ser o assunto respiração celular. Bom, o que a gente vai entender hoje? Que para todas as atividades que nós realizamos, elas necessitam de energia para acontecer. E essa energia vem da quebra do alimento, que pode acontecer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, e a partir dessa quebra de alimento que a energia então vai ficar armazenada numa molécula chamada de ATP. E aí quando a célula precisar de energia, essa molécula de ATP, as ligações químicas que formam essa molécula de ATP vão então ser quebradas e aí a célula vai ter energia para realizar todas as suas atividades. Então o objetivo de hoje é a gente entender então o processo de respiração celular. Vamos lá? Bom, então como a energia fica armazenada dentro da nossa célula? A energia não fica aí, né, solta na célula. A energia, gente, ela fica armazenada nas ligações de fosfato que compõem a molécula de ATP. Então, na realidade, quando a partir de agora a gente escutar a palavra energia dentro da célula, vocês vão sempre associar então a essa molécula de ATP. A ATP vem da sigla adenosina trifosfato. E é então nas ligações do fosfato que formam essa molécula que ficam então armazenadas essa energia. Quando a célula precisar de energia para realizar qualquer atividade, vai ocorrer então a quebra dessas ligações químicas. E aí sim a energia então vai ficar disponível para a célula utilizar. Se a célula quebrar essa energia, né? Quebrar esse alimento para gerar essa energia, para gerar esse ATP. Se isso acontecer na presença de oxigênio, a liberação de energia a gente chama esse processo de aeróbio ou aeróbico. Se isso acontecer na ausência de oxigênio, esse processo vai ser chamado de anaeróbio. Então, aeróbico é o processo de liberação de energia que ocorre com a participação de oxigênio. O oxigênio, qual seria o papel dele? Ele seria o aceptor final de elétrons e de hidrogênios. Porém, vai ser anaeróbico aquele processo de liberação de energia que também até pode ser chamado de fermentação, que acontece sem a utilização do oxigênio. Os aceptores finais vão depender do tipo de fermentação, como a gente vai ver aqui ao final dessa videoaula, esse processo, tá? E a respiração celular está associada, então, a uma organela, as mitocôndrias. As mitocôndrias, então, são responsáveis pelo processo de produção de energia de respiração celular. Aqui, nesse slide, percebam a estrutura bem peculiar dessas organelas. Elas são organelas de dupla membrana, elas têm uma membrana externa e uma membrana interna invaginada, formando as cristas mitocondriais. E no interior dessas cristas mitocondriais não tem espaço vazio, ele é preenchido por uma matriz chamada de matriz mitocondrial, que contém uma composição bem semelhante ao citoplasma, formado principalmente de água, mas aqui também tem mergulhados DNA e ribossomos. E por falar em DNA e ribossomos, essas são algumas das evidências que provam a origem das mitocôndrias. Acredita-se que as mitocôndrias há milhares de anos atrás foram bactérias. Sim, bactérias que foram incorporadas por uma célula eucariota e assim ficaram, estabelecendo com a célula eucariota uma relação de simbiose. E isso essa teoria, chamada de teoria da endossimbiose, explica então a origem das mitocôndrias dentro das células eucariotas. Ela é muito aceita hoje e as evidências dessa teoria da endossimbiose é então a presença de DNA mitocondrial e também de ribossomos próprios. Isso significa que as mitocôndrias, por exemplo, gente, elas se duplicam independente da célula. Elas não precisam da célula para se duplicar devido à presença desse DNA, chamado de DNA mitocondrial. Sabendo então a estrutura de onde esse processo acontece, vamos então falar sobre esse processo? Vamos começar com a respiração então aeróbica, aquela que acontece então na presença de oxigênio. Ela é dividida em 3 etapas. Então, você vai quebrar o alimento, e no caso, a nossa primeira fonte de energia é a glicose. Então, vamos imaginar que a molécula de glicose, na presença de oxigênio, na respiração aeróbica, vai ser totalmente quebrada, produzindo no final gás carbônico,
água, mas principalmente energia. E agora a gente sabe, falou em energia na célula, vocês vão sempre associar ao ATP. Só que essa quebra do alimento, ela não pode acontecer de forma imediata. Então ela acontece em etapas. E são 3 as etapas da respiração aeróbica. Uma, a glicólise, no ciclo de Krebs, e a cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons. A primeira etapa, a glicólise, é uma fase anaeróbica. Isso significa o quê? Que ela não necessita de oxigênio para acontecer e é a única etapa que não está associada às mitocôndrias. É uma etapa que acontece no citoplasma. Já as 2 próximas fases, elas sim requerem a presença de oxigênio e aí elas vão ocorrer dentro das mitocôndrias. E essas 2 etapas são ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Essa aqui é a equação geral no final desses slides. Percebam aqui a presença representado aqui a equação geral, então, que resume o processo de respiração celular aeróbica. Você tem então a molécula de glicose, cuja fórmula química é C6H12O6. Na presença então de oxigênio, de 6 moléculas de oxigênio, vão formar no final dessa série de reações químicas divididas nessas 3 etapas. 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e ATP e energia, que é o objetivo, tá? Que é o nosso objetivo. Pensem aí sempre que o objetivo aqui da respiração é essa geração de energia, tá certo? Então agora vamos começar a entender o que acontece então nessas 3 etapas. Lembrando que a glicólise, que é a primeira etapa, ela corresponde à quebra da molécula de glicose. Glico vem de glicose e lise, quebra. Então, glicólise, quebra da molécula de glicose, que acontece no citoplasma. Nessa quebra da molécula de glicose, também a gente não pode esquecer que durante essa formação de energia, tanto na glicólise como também no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons, vai aparecer algumas estruturas bastante interessantes, que são NAD e FAD, abreviações de nicotinamina difosfato e flavina adenosina difosfato, que são moléculas transportadoras de elétrons. E cada uma carrega em torno de 2 átomos de hidrogênio, certo? E aí, na glicólise, então, vamos imaginar a molécula de glicose, C6H12O6, sendo quebrada, então. E aí, quando ocorre essa quebra, na glicólise, a glicose é quebrada em uma molécula com 3 carbonos, 2 moléculas com 3 carbonos, chamadas de ácido pirúvico ou piruvato. Esse ácido, quando ocorre nessa quebra do ácido pirúvico, também ocorre a formação de 2 moléculas dessas dessas moléculas aceptoras de elétrons, que aqui na glicose são formados 2 NADH2, também são formados durante essa quebra da molécula de glicose na ausência de oxigênio, 2 moléculas de ATP. E aí, no final, e também 2 moléculas de ácidos pirúvicos. Então, esse seria o saldo da primeira etapa da respiração celular, da glicólise, certo? Agora, importante vocês não esquecerem, hein? A glicólise acontece no hialoplasma, essa primeira etapa que eu acabei de falar, e ciclo de Krebs e cadeia transportadora acontece no interior das mitocôndrias. Então, agora, então, são as etapas da respiração celular. Então, recapitulando, nessa primeira etapa, então, carboidratos, que é a nossa primeira fonte de energia, e lipídios, que são a nossa segunda fonte de energia, principalmente a glicose e ácidos graxos, são as principais substâncias quebradas na respiração. A glicose é quebrada no citossol num processo, então, chamado de glicólise, onde se formam 2 moléculas de ácido pirúvico, liberando uma certa energia, 4 moléculas de ATP e produzindo 2 moléculas de NADH2. Só que como consome 2, então no final eu tenho aí um saldo de 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de ácido pirúvico e 2 moléculas de NADH2. Pronto, finalizamos a primeira etapa. Agora a gente vai lá para as mitocôndrias. Agora tudo que eu for falar, as próximas 2 etapas acontecem no interior das mitocôndrias, que são o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e a cadeia transportadora de elétrons, que vai acontecer nas cristas mitocondriais.
Então, a segunda etapa, o ácido pirúvico entra na mitocôndria e é convertido num composto chamado de acetilcoenzima A, que é então metabolizada pelo ciclo do ácido cítrico, chamado de ciclo de Krebs. Nessa etapa, uma grande quantidade de energia é liberada, sendo que uma pequena parte é utilizada para converter o NADH+, em 3-NADH. No ciclo de Krebs também, a acetil-CoA sofre uma série de modificações que acabam produzindo ácido oxalacético para assim recomeçar o ciclo. Essas reações liberam cerca de 2 moléculas de gás carbônico, produzem 3 moléculas de NADH2 e 1 molécula de FADH2. São liberados vários hidrogênios que são então capturados pelo NAD e FAD, transformando-os em NADH2 e FADH2, ocorrendo, portanto, uma liberação de energia resultante na formação de ATP. Então aqui eu coloquei, né, dois memes, né, que o ciclo de Krebs é um dos assuntos que tem mais memes na internet, né? Lá no blog Bionota 10, lá no Instagram, eu já coloquei vários memes desses. E aqui só para distrair vocês, porque olha o próximo slide. Eu coloco um resumo das reações químicas do ciclo de Krebs. Mas não se preocupem, não precisam decorar essas reações químicas. Vocês precisam entender o que acontece, então, nesse ciclo de Krebs, tá bom? Então, é muita reação química, gente, mas não vamos decorar. Vamos imaginar o quê? Qual é o objetivo da respiração? Quebrar a molécula de glicose e outros compostos que geram energia. Quebrar, então, no caso da glicose, que é a nossa primeira fonte, vamos pensar só nela por enquanto. Então, você pega a molécula de glicose, que é C6H12O6, você tem que quebrar totalmente essa molécula de glicose, na presença, aqui no caso, de oxigênio, formando gás carbônico, água e energia. Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem que quebrar a molécula de glicose para gerar energia. A primeira etapa, a gente já começou a quebrar. Na glicólise, a glicose foi quebrada em ácido pirúvico, em 2 moléculas de ácido pirúvico. Mas o ácido pirúvico ele tem 3 carbonos. O gás carbônico só tem 1 carbono. Então, eu tenho que continuar quebrando essa molécula. E é isso que vai acontecer no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, gente, então, é um conjunto de reações químicas, também chamado de ciclo do ácido cítrico, que nessas reações químicas vão acontecer descarboxilação, ou seja, perda de carbonos, e desidrogenações, perdas de hidrogênio, para no final formar o quê? Então, o ciclo de Krebs, repetindo, o que vocês têm que guardar então? Não precisa guardar essas reações químicas aqui desse slide. Eu tô colocando aqui só como fonte aí de informação, mas não é necessário decorar. Mas o que vocês têm que entender? Que vai ser um conjunto de reações químicas que vão quebrar o ácido pirúvico, que é a molécula, então, que é inicial para que aconteça essa série de reações químicas, onde vai se perder vai se perder carbono para formar o gás carbônico, vai perder hidrogênio. Aí, o que acontece? Esse carbono perdido vai formar o gás carbônico durante esse ciclo de reações. E esses hidrogênios que são formados vão ser capturados pelas moléculas aceptoras de hidrogênios, que são o NAD e o FAD. Portanto, no final dessa série de reações químicas, os produtos formados são 3 NADH2, 1 FADH2, energia, ATP e gás carbônico, que nesse caso é liberado para o ambiente. Tá certo? E aí a gente só não pode esquecer que a gente tem 2 moléculas de ácido pirúvico, então não acontece só um ciclo. Acontece o ácido pirúvico, a gente tem que sempre multiplicar por 2, porque são produzidos 2 ácidos pirúvicos. Então, no final do ciclo de Krebs, essas reações maravilhosas aqui, essas milhares de reações químicas, se formam então 6 NADs H2, 2 FADH2, e 2 ATPs, tá bom? E agora vamos então para a última etapa. Esses NADs e esses FADs, eles têm esses hidrogênios. Então, esses hidrogênios, eles não podem ficar soltos na célula. Eles têm que ser capturados por um aceptor final, que é o oxigênio. Então, esses hidrogênios agora vão ser levados até as cristas mitocondriais e aí vai acontecer uma cadeia transportadora desses hidrogênios, desses elétrons, até o aceptor final, que é o oxigênio. Então, a terceira etapa, chamada então de cadeia transportadora de elétrons, depois dos elétrons de alta energia percorrerem a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória,
que é composta por um complexo enzimático, onde os elétrons cedem energia e produzem, então, em torno de 36 mols de ATPs por mol de glicose consumida. Esse processo, que ocorre, então, nas cristas mitocondriais, é chamado de fosforilação oxidativa e ocorre nessa membrana interna das mitocôndrias, que eu acabei de falar. O outro nome são as cristas mitocondriais. Então, é isso, ó. Os elétrons, então, são levados, o NAD e o FAD chegam às cristas mitocondriais e vão pegar esses hidrogênios livres e levar até esses aceptores de elétrons, chamados, um dos mais importantes são os citocromos, presentes nas cristas mitocondriais, e aí essas moléculas, essas proteínas transportadoras de elétrons vão levar esses elétrons até o aceptor final, que é o oxigênio. Então, gente, resumindo, esse aqui seria um resultado final da respiração celular a partir de uma molécula de glicose. A gente tem na glicólise produzindo, então, 8 ATPs, na reação da coenzima A, né, no acetilcoenzima A, produzindo mais 6, no ciclo de Krebs mais 20, e ao longo aqui ao final da cadeia transportadora de elétrons, então a gente tem em torno de 38 ATPs, mas isso aqui está muito discutido ainda. Tem livros que já trazem um novo saldo, que seria 32 ATPs, tem livros que já trazem um saldo de 30 ATPs. A informação mais moderna é que o saldo energético da respiração, já que você acaba consumindo ATP ao longo desse processo, é de 30 ATPs. Então, vou combinar com vocês isso. Não vamos decorar esse saldo de ATPs. Vamos só entender que o objetivo não é saber quantos ATPs são produzidos, mas sim que ATPs são produzidos ao longo da quebra da molécula de glicose. Acho que o mais importante de vocês guardarem, então, é isso, ó. Vou resumir, então, o que seria o mais importante desse processo. É vocês pegarem, então, a ideia de que a respiração celular ocorre a quebra do alimento, da glicose principalmente, que é a nossa primeira fonte de energia, na presença do oxigênio para gerar gás carbônico, água e ATP. Não importa quantos ATPs aqui são produzidos, se são 30, como é hoje o mais correto de se falar, ou se é 38, como tem aqui na maioria dos livros de biologia, colocam 38 ou às vezes 36, dependendo de que se é ou não é consumido, tá? Então não importa o saldo, o importante é vocês saberem que no final desse processo acontece a formação de ATP, que é a nossa forma de energia. Para tudo que a gente for realizar, gente, até dormindo a gente gasta energia, e essa energia então vem da quebra das ligações químicas que formam o ATP, certo? E tem que entender também que esse processo não pode ser imediato, que ele acontece em etapas, e essas etapas são a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Glicólise acontecendo no citoplasma, ciclo de Krebs acontecendo na matriz mitocondrial e a cadeia transportadora nas cristas mitocondriais, tá bom? Bom, agora, para a gente finalizar a nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre o processo, esse processo também de geração de energia, da quebra da glicose, mas que o oxigênio não participa. Lembrando que aqui o papel fundamental do oxigênio é ser o aceptor final de elétrons, formando a molécula de água, tá? É esse o objetivo da respiração, né? E aqui agora não tem participação do oxigênio. Esse processo que você gera então energia sem participação de oxigênio, a gente chama de fermentação. É um processo ainda de degradação incompleta de substâncias orgânicas com liberação de energia realizada principalmente por fungos e bactérias. Então aqui a glicose não é totalmente quebrada como acontece na respiração aeróbia, tá? Esses diversos tipos de fermentação podem variar quanto ao produto final. Aqui eu vou falar de 2 dos principais exemplos de fermentação, mas existem outros, tá? Nesse processo de fermentação, o aceptor final, então, de hidrogênios não será, né, o aceptor final de hidrogênio, será um outro produto final, porque o oxigênio aqui não participa, certo? Os produtos finais, então, agora vamos começar com a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica tem como produtos finais o etanol, ou álcool etílico, o gás carbônico e um saldo só de 2 ATPs.
que se a gente comparar com a respiração aeróbica, mesmo ela sendo 30, que é hoje, né, o saldo mais aceito, mesmo assim percebam que na fermentação alcoólica só produz 2, é muito pouco, né? Então o que vocês têm que entender é que no processo de fermentação, seja ele alcoólica ou qualquer outro tipo, a produção de energia é bem menor se comparada com o processo na presença do oxigênio, tá? Essa fermentação alcoólica é realizada por leveduras, são fungos unicelulares, que são utilizados na produção É pouco eficaz no que diz respeito à liberação de energia, pois na molécula de glicose só rende 2 ATPs. Mas na indústria, esse processo é muito importante, é usado na fabricação de bebidas alcoólicas, como por exemplo a cerveja, pães, bolos, entre outros produtos. Então, aqui, cerveja, pão. Então, esse processo acontece, então, e é fundamental para a realização. Nesse processo de fermentação alcoólica, uma molécula, então, de glicose vai ser quebrada em ácido pirúvico, formando no final gás carbônico, 2 ATPs e o etanol, ou álcool etílico, tá? Já na fermentação lática, ela é realizada por bactérias do leite, é empregada, por exemplo, na fabricação de iogurtes, de queijo. Também ocorre nos músculos, em situações de grande esforço físico. Então, eventualmente, os nossos músculos podem quebrar a glicose na ausência de oxigênio. Só que isso a gente vai ver aqui que não é muito bom, tá? Rende só 2 ATPs por molécula de glicose produzida. E aqui nesse caso, o ácido pirúvico vai ser quebrado na ausência de oxigênio, gerando então 2 moléculas de ácido lático, tá? E aqui, só para a gente entender, eu coloquei mais um tipo aqui de fermentação só como exemplo, mas as duas que nós mais vamos estudar, que a gente vai dar ênfase, é a fermentação alcoólica e a lática, tá? E aqui nesse slide, então, eu coloquei também a fermentação acética, onde as matérias-primas aqui, açúcar, etanol e carboidrato, e os produtos da alcoólica, então, etanol e gás carbônico. Exemplo de uma levedura que faz esse processo, a Saccharomyces cerevisiae. Já a fermentação acética, um exemplo de bactéria que faz esse processo é a Acetobacter. E na fermentação lática, um exemplo de bactéria que faz esse processo, produzindo ácido lático no final, são os lactobacilos. E a classificação da fermentação, gente, se faz em função do material a fermentar, do produto da fermentação e do agente também que faz esse processo, tá? Então, resumindo a nossa aula de hoje, vimos então o processo de respiração celular, que está associado às organelas chamadas de mitocôndrias, um processo que vai produzir energia. Se for na presença de oxigênio, a gente chama esse processo de aeróbio. Se for na ausência, a gente chama de fermentação ou processo anaeróbico. O processo aeróbico ocorre em 3 etapas, onde a glicose é totalmente quebrada, gerando em torno de 30 ATPs. E além de ATP, ainda ocorre a formação de gás carbônico e água. Esse processo acontece em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Já a fermentação ou respiração anaeróbica acontece a quebra incompleta da molécula de glicose na ausência de oxigênio. Os 2 exemplos mais conhecidos de fermentação são a fermentação alcoólica, onde a glicose é quebrada em 2 moléculas de etanol e gás carbônico. É um processo muito importante a fermentação alcoólica, porque é o processo utilizado na fabricação de pães, bolos, por exemplo, né, bebidas alcoólicas como a cerveja. No caso aqui da fermentação alcoólica, vale aqui uma curiosidade. Quando você coloca um fermento numa massa de bolo, qual é o objetivo de você colocar um fermento? Fermento que é uma levedura, que faz fermentação. O objetivo é você, então, fazer a massa de bolo crescer, não é? E o que faz essa massa de bolo crescer? É o gás carbônico, que é liberado ao final desse processo. Então, na fermentação, e só na fermentação alcoólica, na lática, isso não acontece, tá, gente? Na fermentação alcoólica, ocorre a produção do etanol,
ou álcool etílico, e de gás carbônico. E é essa liberação do gás carbônico que faz então a massa do bolo, a massa do pão crescer, tá bom? Na fermentação lática não tem liberação de gás carbônico, são produzidos 2 ATPs também, só que um saldo, né, energético menor, a glicose é parcialmente quebrada, formando 2 moléculas de ácido lático. Tá? No caso, quando os nossos músculos realizam esse processo, então os nossos músculos, eles realizam respiração aeróbica primeiro, na presença de oxigênio, porque é muito mais vantajoso, né, gente? Você quebrar totalmente a glicose, produzindo em cada molécula em torno, né, de 30 ATPs, e aí pode variar aí até alguns autores falando 36 ou 30, até 38, né? Mas não importa se seja 30, 36 ou 38, produz mais. Mas por que meus músculos às vezes realizam fermentação lática? Porque às vezes eles precisam de energia muito rápido. Então, para você quebrar a glicose em 3 etapas, vai demorar um pouco mais do que você quebrar a glicose em uma etapa só. Que é isso que acontece na fermentação lática. A glicose é parcialmente quebrada, mas em uma etapa só, gerando 2 moléculas de ácido lático e 2 ATPs. Só que aí tem um problema, porque quando o seu músculo faz isso, ele consegue energia rápido, só que ao produzir esse ácido lático ele se acumula nos músculos, causando a fadiga muscular, que popularmente a gente chama de cãibra. Então, sim, os nossos músculos podem fazer fermentação lática, só que isso não é muito bom, porque isso provoca essa fadiga muscular que a gente então conhece como cãibra, certo? Gente, essa foi então a nossa videoaula de hoje falando sobre o processo de respiração celular. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima!